A história de Moçambique mudou para sempre no dia em que a violência colonial ultrapassou todos os limites. Massacres, repressão e injustiças profundas criaram um ambiente onde o diálogo deixou de ser possível e a única resposta passou a ser a resistência armada. Mas será que esta era a única forma? Em alguns países africanos, o colono não esperou pela guerra colonial para entregar o poder. Então, por que em Moçambique teve que se recorrer às armas? Hoje vamos entender os massacres que empurraram o país para a guerra, por que a diplomacia falhou e como isso contrasta com territórios onde a independência veio sem luta armada. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe este vídeo e ative o sininho das notificações. Antes da luta armada, Moçambique vivia um dos sistemas coloniais mais rígidos e violentos de toda a África. A população moçambicana era submetida ao imposto indígena ou imposto de palhota, um imposto que era usado para forçar os moçambicanos a entrar no sistema colonial. Quem não pagasse era preso, castigado ou obrigado a trabalhar para os colonos de graça. Muitos moçambicanos eram deliberadamente mantidos na pobreza para garantir mão de obra barata. O trabalho forçado, também designado chibalo, no qual os moçambicanos eram obrigados a trabalhar sem remuneração justa ou até mesmo sem pagamento, era aplicado em plantações, estradas, obras públicas e serviços domésticos. O trabalho era extenuante, com longas jornadas, vigilância armada e castigos físicos. O chibalo era uma das formas mais brutais de controle social e exploração econômica do período colonial. Havia também a restrição de movimentos. A população moçambicana não podia circular livremente. Para viajar entre distritos, cidades ou mesmo aldeias, precisava de documentos autorizados pelos administradores coloniais. Sem esses documentos, eram presos, deportados ou forçados a trabalhar. E muitos bairros e áreas eram proibidos para os moçambicanos. Havia também proibição de sindicatos e partidos políticos, além de prisões arbitrárias e censura total. Qualquer tentativa de formar movimentos de reivindicação, defesa de direitos ou protestos era considerado rebeldia. O regime português restringia qualquer forma de organização que pudesse desafiar o poder colonial. As prisões arbitrárias foram usadas para silenciar líderes comunitários, trabalhadores, estudantes e qualquer pessoa suspeita de questionar a autoridade portuguesa. A polícia política, PIDE, vigiava a população, prendia sem mandado e aplicava torturas. Além disso, havia censura total na imprensa, nas rádios e nas escolas, para impedir a divulgação de ideias anticoloniais ou críticas ao regime. Enquanto isso, Portugal insistia que Moçambique não era uma colônia, mas sim uma província ultramarina. Esse posicionamento tornava impossível qualquer conversa sobre autodeterminação. Internamente, qualquer tentativa pacífica de reivindicação era esmagada pela PIDE e pelas administrações locais. Mas tudo isso mudou drasticamente com um dos episódios mais marcantes da história moderna de Moçambique. Em 16 de junho de 1960, milhares de moçambicanos reuniram-se em Moeda, Cabo Delgado, exigindo direitos básicos e a liberdade face às políticas coloniais opressivas, que limitava a autonomia dos moçambicanos e defendeu os interesses econômicos portugueses. A reunião começou como uma negociação, mas rapidamente se transformou em tragédia. As autoridades portuguesas prenderam os representantes Maconde, intimidaram a multidão e abriram fogo contra civis desarmados. Até hoje, os números de vítimas são controversos. Portugal reconheceu cerca de 14 mortes, mas as testemunhas de sobreviventes moçambicanas relatam 500 ou 600 mortes. Para os Macondes e para muitos moçambicanos, Moeda provou definitivamente que Portugal não tinha interesse em reformas. Foi o momento em que o sonho de uma transição pacífica morreu. Após o massacre, centenas de jovens fugiram para a Tanzânia, juntaram-se aos movimentos nacionalistas e começaram a receber treino militar. Moeda não foi só massacre, foi o nascimento simbólico da futura Frelimo. Embora o massacre da Moeda tenha sido um dos principais catalisadores para a fundação da Frelimo em 1962 e o subsequente início da Guerra da Independência de Moçambique em 1964, houve outros episódios de violência que também de certa forma alimentaram a revolta, como o massacre de Wiriamo, ocorrido em dezembro de 1972, que embora tenha ficado historicamente conhecido como o massacre de Wiriamo,
visou um conjunto de 5 aldeias da província de Tete, nomeadamente Wiriamo, João, Jamusi, Riacho e Chaora. Nesta operação, as tropas portuguesas atacaram essas aldeias, acusadas de colaborar com a Frelimo. Civis, incluindo mulheres, idosos e crianças, foram executados, queimados dentro de casas, espancados ou lançados à ravina. Foram mais de 300 mortes confirmadas. O caso ganhou enorme repercussão mundial e expôs a violência colonial em plena fase final da guerra. O resultado? Uma população inteira empurrada para o desespero e para a luta. Enquanto as outras potências europeias percebiam que já não poderiam manter o domínio pela força, Portugal mantinha uma política rígida, baseada em 3 pilares. Primeiro, ideologia do Estado Novo. Salazar e depois Caetano defendiam que Portugal era uno e indivisível. Não existiam colônias, mas províncias ultramarinas. A independência era considerada traição. Segundo, economia colonial dependente do trabalho forçado. Moçambique fornecia mão de obra barata, recursos estratégicos e rotas comerciais com o sul da África. Terceiro, militarização total. Portugal intensificou a sua preparação militar em Moçambique, fortaleceu a PIDE e preparou-se para uma guerra longa. E assim nasceu, inevitavelmente, a luta armada em 1964. Em países como Ghana, Tanzânia, Senegal, Costa do Marfim, Burkina Faso, entre outros, a independência veio sem luta armada, mas sem significar a ausência de protestos, greves, campanhas de desobediência civil e pressão política intensa. Em quase todos os casos, a independência foi o resultado de fortes movimentos nacionalistas e da negociação do poder, em vez de uma guerra de guerrilha generalizada. Isso porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a França estavam, abre aspas, dispostos a negociar e sabiam que já não podiam sustentar as suas colônias pela força. Mais elites africanas haviam sido educadas e integradas em governos locais. O custo de uma guerra não compensava para essas potências. E seus sistemas coloniais eram menos baseados no trabalho forçado que o sistema colonial português. Em Moçambique, a história foi outra. A opressão portuguesa era mais rígida e violenta. Não existia espaço político para diálogo. Sem partidos, sem sindicatos e sem censura total, Moçambique não tinha via pacífica. E a economia colonial dependia muito da exploração africana. O resultado foi inevitável. A independência só veio através das armas. Os massacres transformaram a sociedade moçambicana e trouxeram efeitos profundos. Jovens fugiam para a Tanzânia para treinar militarmente. As populações forneciam comida, refúgio e informação aos guerrilheiros. A Frelimo tornou-se não apenas um movimento político, mas uma proteção para os oprimidos. E o trauma coletivo reforçou a unidade entre os diferentes povos e regiões. Em Moçambique, não foi possível conquistar a independência por via das negociações, não por falta de tentativas, mas porque o colonizador recusou qualquer diálogo. Os massacres, especialmente o de Moeda, deixaram claro que o sistema colonial português só entendia uma linguagem, a força. E foi essa força, organizada pela Frelimo e alimentada pelo sofrimento do povo, que abriu o caminho para a independência em 1975. Uma chamada reflexão. A Frelimo nasceu como um movimento de libertação, unida pela dor do povo e pelo sonho de uma sociedade justa. Mas depois da independência, transformou-se numa força política que domina o Estado há quase 50 anos. Hoje muitos moçambicanos perguntam, será que a Frelimo ainda representa o espírito revolucionário que a criou? O Partido do Povo tornou-se demasiado distante do próprio povo. A luta que começou contra a opressão não deveria inspirar um país com mais liberdade, mais justiça social e menos desigualdade? A comparação é inevitável. A Frelimo do tempo da luta armada era símbolo de esperança. A Frelimo atual enfrenta críticas por corrupção, falta de transparência, autoritarismo e desigualdade. A história mostra que não basta conquistar a liberdade, é preciso mantê-la viva todos os dias.